Queridos amigos, companheiros, que a paz do Senhor nos envolva nesta manhã, a fim de que possamos sentir a força do seu amor em nossos corações. Pedimos a Jesus que nos ampare, que nos dê força, coragem, mas acima de tudo o entendimento para que nós possamos vivenciar as nossas lutas com muita serenidade. Nós vamos ler hoje o capítulo 26º, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Dom de curar, é o item 1. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Nós gostaríamos de convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que possamos compreender melhor os ensinamentos que Ele tem nos ofertado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, que nós possamos manter os nossos pensamentos alinhados aos ensinamentos que viestes nos ensinar. Que a paz augusta do seu Espírito seja o nutriente constante para todos nós, compreendendo as lutas e as oportunidades que o Senhor tem nos concedido para que possamos aprimorar todo o nosso desejo de servir, de compreender o que somos capazes de fazer. Obrigado, Jesus. Que a doce paz esteja com todos nós. Que assim seja. Amigos, nós estamos lendo Dom de Curar. E aqui Mateus nos traz: restitui a saúde aos doentes. Essa é uma colocação forte, imperativa, para que nós venhamos a restituir a saúde aos doentes. Como fazer isto? É importante que a gente possa ver que Jesus usou de todos esses princípios de restituir a saúde, tanto física e espiritual, para mostrar a sua força moral e aquilo que ele veio fazer, chamando atenção para as curas, tanto do corpo quanto a do espírito. E aqui Mateus diz: ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. São itens que nós vamos ver que são emanados por uma educação do pensamento.
ressuscitai os mortos. Quem somos nós para ressuscitar os mortos? Mas podemos ressuscitar os mortos-vivos. Aqueles que ainda não têm dentro de si a compreensão da verdade e que vivem com seus pensamentos desligados dos verdadeiros valores do espírito, do sentido maior da imortalidade. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele não estava morto. E aqui nos diz: ressuscitai os mortos da esperança, os mortos da fé, os mortos que ainda não compreenderam a luminosidade da vida sob o olhar de Jesus e sob a força que o Evangelho exerce em nós. Curai os leprosos. Quem são os leprosos? Aqueles que tinham enfermidades da alma e que foram sendo manifestadas por meio das oportunidades evolutivas, drenando essas energias na forma da lepra, hoje da hanseníase. E nós sabemos que muitas vezes a doença, como a lepra ou a hanseníase, são processos que curam o espírito. Nós vimos isso com Jesus Gonçalves, que fez o manancial de luz da sua vida enquanto manifestou no seu corpo físico a hanseníase. Alinhando o pensamento na verdade, no amor, na caridade, somos capazes de modificar as nossas energias mais íntimas, curando o nosso corpo perispiritual. E aí nós vamos encontrar outra colocação: expulsai os demônios. Ou seja, retirai as influências espirituais, os ataques, as obsessões geradas por mentes de cobrança, espíritos doentes que retornaram ao mundo espiritual, guardando dentro de si o ódio, a raiva, a mágoa, o rancor. É preciso que a gente utilize de todas as faculdades que carregamos, dos talentos que trouxemos, para colaborar com o bem-estar de nossos irmãos. A doença física, geralmente, é a manifestação das causas primárias de nossas enfermidades que estão alojadas no nosso corpo perispiritual. À medida que a luz ilumina os nossos pensamentos, nós vamos drenando essas energias, que são processos patológicos da alma, que vai sendo expurgado, drenado para o corpo físico, e vamos realimentando esperanças de progresso, dando vigor às energias perispirituais e curando assim as nossas enfermidades. E Kardec nos mostra, para explicar bem essa passagem de Mateus: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. O que recebemos? Nós recebemos todos os atributos que estão em expansão, os talentos que fomos desenvolvendo ao longo dos milênios, a mediunidade, que pode ser vista como uma faculdade e pode se transformar também num talento, quando despretensiosamente, utilizando os recursos morais que somos portadores, nós temos condições para auxiliar os nossos irmãos enfermos. Por isso que nós precisamos dar para o outro aquilo que recebemos de forma gratuita. Então, ninguém se faça pagar daquilo porque não pagou. Quando Jesus curou, ele não recebeu nada em troca.
E nós, muitas vezes, temos visto no cenário da mediunidade irmãos que cobram do seu trabalho, que vivem do seu trabalho. E nós sabemos que cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós já conquistamos, aquilo que nós possuímos. Então, nós temos faculdades que nos foram dadas de forma amorosa por Deus nosso Pai, especialmente a de curar, a de esclarecer, a de auxiliar os nossos irmãos doentes para que eles possam não só mudar os seus pensamentos, mas não entrar mais em comunhão, em conexão com os espíritos que ainda respiram na ordem do mal. Nós temos recebido gratuitamente recursos valiosos para a propagação da fé, como o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, recomendando-nos sempre o amor e a caridade. E é por isso que nós não podemos viver sem observar a prática do bem em nossa vida, porque caso contrário nós vamos viver como os outros, que ainda cobram daquilo que gratuitamente recebemos. E a mediunidade, ela é uma bênção de auxílio ao semelhante. Ela é luz quando nos esclarece e nos faz realizar o bem. Toda luz, nós sabemos, ela é providencial. E se nós a temos como faculdade, ou até mesmo, como nos diz o Evangelho, como um dom, é preciso saber usá-la. Toda mediunidade, seja ela qual for, é importante. E nós, para que nós possamos transformá-la num bem maior, é preciso que a gente reflita na divina missão da luz. A luz é para iluminar os pensamentos ensombrados. A luz tem funções diversas, aclarando o pensamento e a consciência, para que nós não venhamos a permanecer nos mesmos erros. Nós estamos vivendo esse momento no planeta Terra, procurando uma rota segura para que possamos vivenciar o bem e acendermos a nossa luz. Nos sinais de trânsito que nós estamos hoje tendo que respeitar, nas enfermarias de toda sorte, nós vamos ver que o respeito é, acima de tudo, um enunciado divino. No trânsito, nós devemos obedecer os sinais, para que a gente não venha a contrair desastres devido ao nosso descuido. Enquanto estamos na Terra como uma escola, nós estamos buscando o conhecimento, a instrução. Outros dizem que o planeta Terra é um hospital. E se nós nos situarmos dentro deste hospital em busca de socorro, nós temos que perceber que todos nós somos um viajante, que estamos a caminho da luz. E quantos temos distanciados do lar, sem que a gente perceba que este afastamento, distanciamento, não nos permite conquistar
o alimento que tanto necessitamos, que é o pão da verdade. Nós, refletindo nesse dom de curar, diante da mediunidade, Jesus nos ensina que a candeia frágil, que indica as letras de um livro, numa xoxa esquecida no campo, é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. Todos nós temos dentro de nós a necessidade de buscar acender no frontispício do nosso pensamento a luz da verdade. Emmanuel compara a mediunidade com a luz. E se compara com a luz, vai nos indicar também caminhos que vão nos dar a segurança para tudo aquilo que nós estamos planejando a realizar. E em matéria de mediunidade, precisamos também reconhecer que o fenômeno é suplemento. Muitas vezes as pessoas estão esperando o fenômeno, e o fenômeno, ele é suplemento. O que vai importar é o serviço que fazemos, é a forma como trabalhamos, é a forma como colaboramos. E em qualquer tarefa das boas obras, nós devemos deixar que a mediunidade brilhe em nossas mãos. Brilhe nas atividades que fazemos junto ao próximo. E entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Portanto, queridos amigos, é preciso ver o que gratuitamente nós temos recebido de Deus. Quando diz ressuscitai os mortos, quando Jesus nos disse, mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, é justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor ou necrosado pela indiferença. E aí nós vamos ver que Emmanuel nos dá a resposta. Não nos esqueçamos. Os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Alguns permanecem no inferno do remorso, uma condição que nós criamos para nós mesmos, ou do sofrimento criados por eles mesmos, acreditando-se relegados a supremo abandono. Outros já se encontram nos purgatórios, no lugar intermediário de aflição, e que foram também vistos de uma forma em que estavam todos desprevenidos, até que a gente possa compreender o valor incondicional da nossa adoração religiosa, em que muitos casos são simplesmente faixas da ociosidade mental. Há muita gente que vamos percebendo que tem morrido sufocado em orgulho. E é por isso que a gente vem deixar aqui o nosso convite para que todos nós possamos refletir. Se o Cristo penetrou o templo de vossa alma, auxiliemo-los na necessária ressurreição. Acendamos a luz da vida. Trabalhemos no bem, enriquecendo as horas da peregrinação terrena, com os melhores testemunhos de nossa boa vontade para com os semelhantes, em nome do Mestre da Redenção. Lembrando-lhes, com todo carinho, a luz do amor infinito conseguirá aniquilar e vencer na terra as demais trevas da morte. São lições
de grande valor reflexivo e que precisamos analisá-la à luz da razão, para que a gente não venha apenas ouvir, mas a gente precisa refletir em tudo isso que temos recebido, a fim de que valorizemos as oportunidades que a reencarnação nos possibilita, a fim de enfrentarmos as nossas lutas de cada dia. Mestre Jesus, que nesta manhã os espíritos amigos possam trazer da natureza os recursos valiosos que tanto necessitamos. Que sejamos, ó Senhor, fortalecidos no seu amor, compreendendo os direitos de igualdade, porque todos nós somos irmãos. E assim, Jesus, pedimos aos benfeitores que nos transmitam o passe, com esta carga de emanação fluídica, a fim de que todos nós saibamos receber com alegria a dádiva para o dia de hoje. Que Deus, nosso Pai, nos ampare e proteja sobre a iluminação do nosso ser espiritual que somos. Fluidifica as nossas águas para que elas se transformem em remédios salutares. E assim, cheios de esperança, convictos do que o seu amor se estende a todos os lares, familiares queridos, nós te agradecemos, pedindo a Deus que continue a olhar e a sustentar os nossos propósitos no bem. Queridos companheiros, o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, saúda a todos vocês, levando aos seus pensamentos as vibrações de tantos irmãos que vibram em direção a todos. Paz e alegria é o que desejo a todos os queridos companheiros.